Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Diego Reis e hoje nós estudaremos a aula de número 3 aqui do nosso conteúdo programático de matemática. Eu estou usando uma camisa azul clara, escrito EJA Cursos Online, tenho 1,85 m de altura, olhos castanhos e cabelo castanho escuro. Sem perder tempo, vamos lá para o título 1, o porquê do conjunto. Qual que é o intuito, professor, de eu aprender conjunto? Como eu já disse na aula de número 1, os problemas da humanidade eles são tão antigos quanto a própria matemática. E dentre alguns problemas da matemática, nós tínhamos, por exemplo, problemas com agrupamento. Tanto é que o homem, no começo da humanidade, ele precisava caçar para poder se alimentar. Com a evolução tecnológica, ele começou a agrupar animais em lugares fechados. E para não ter dificuldade e ter que trabalhar um a um, ele passou a ter a ideia de conjunto. Então, eu quero que você tenha em mente um nome que geralmente é atribuído a esta pessoa, George Cantor, nascido em 1845 no Império Russo, como sendo a referência dos conjuntos. Título 2, manuseando os conjuntos. Independente da espécie de conjunto que você esteja tratando, é importante que você saiba algumas nomenclaturas. Olho na tela, vamos lá! Eu quero primeiro que você entenda o que é um conjunto. O conjunto é um agrupamento de elementos dentro de um espaço fechado que podem ou não ter alguma característica em comum, representado na maioria das vezes por um diagrama. Nomenclatura número 2, eu quero que você agora preste atenção no que é um subconjunto. É qualquer conjunto que esteja em outro conjunto, ok? Nomenclatura número 3, vamos lá para o elemento. Elementos são os componentes que se encontram dentro de um conjunto, tais como conjuntos dos números naturais, o conjunto de letras que representam as vogais e assim por diante. E por último, eu quero que você saiba o que é uma relação de pertinência, que é o nome que se dá a um elemento que pertence a um determinado conjunto ou a relação de pertinência de um elemento com determinado conjunto. Título 3, agora nós iremos aprender sobre diagramas. Diagrama é uma representação gráfica que você irá usar para lidar com conjuntos frequentemente. Eu quero que você acompanhe na tela quais as espécies de diagramas que nós temos. Primeiro, nós vamos falar do diagrama de Venn. Sim, o diagrama de Venn tem esse nome porque ele homenageia o seu criador, que se chama John Venn, um britânico nascido em Cambridge, Inglaterra, e o outro diagrama é o diagrama de Euler. Leonhard Euler, nascido em Basileia, na Suíça. Ambos são matemáticos. Continuando na tela, eu quero que você passe para o exemplo que eu irei trazer agora. O diagrama de Euler, por exemplo, ele vai ser representado por um círculo e dentro desse diagrama nós iremos colocar o conjunto dos números naturais de 0 a 5, onde nós temos o número 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse diagrama, temos um conjunto que é uma reunião de elementos e tem seus números naturais representado pela letra N, de 0 a 5. Precisamos de apenas um diagrama para demonstrar os elementos desse conjunto. Ainda na tela, eu quero que agora você veja um exemplo do diagrama de Venn. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, de menos 5 ao 0, e o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, do 0 ao 5. Como você pode ver, nós temos um círculo à esquerda azul, onde ele está representado pela letra Z, que é o conjunto dos números inteiros, os números negativos, e nós temos um círculo azul à direita, representando o conjunto dos números naturais positivos. Então, nós temos lá os conjuntos dos números inteiros, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e nós temos o 0, porque foi nos pedido que fosse do menos 5 ao 0. E os números naturais do 0 ao 5, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para que serve esse conjunto? Qual que é a diferença do diagrama de Venn para o diagrama de Euler? É que neste diagrama, o diagrama de Venn,
A diferença é que ele mostra uma relação entre os conjuntos. Como você pode ver, nós temos um conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra N, de menos 5 até 0, e temos outro conjunto representado pelos números naturais de 0 a 5. Porém, se quiséssemos representar o conjunto dos números reais, que engloba tanto o conjunto dos números inteiros como naturais, de menos 5 até o 5, teríamos uma ligação entre os conjuntos pela figura do número 0, que pertence aos dois conjuntos. Como você pode ver, o 0 está bem no meio. Título 4. Agora nós estudaremos as espécies de conjuntos. É importante você saber que além do diagrama, como eu acabei de explicar no título 3, você também pode representar, olho na tela, entre chaves. É muito importante você saber que além do diagrama, você também pode representar um conjunto dentro do símbolo das chaves, ok? Continuando na tela, agora eu quero que você veja as espécies de conjuntos e dentre elas nós vamos começar pelo conjunto finito, que é aquele que é formado por um número limitado de elementos, como, por exemplo, o conjunto de letras que representam as vogais. Então, nós temos lá, sempre maiúsculo, a letra que vai representar o conjunto. Então, como são vogais, eu vou colocar aqui a letra V. Igual, abre chaves, A, E, I, O, U, fecha as chaves, ponto. Conseguimos representar graficamente o conjunto finito. E o que é um conjunto infinito? É aquele que é formado por um número ilimitado de elementos, como por exemplo, o número de estrelas que existem no universo. Como nós estamos falando de estrela, vamos representá-lo pela letra E, maiúsculo, igual, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 5. Como o número é infinito, nós não temos como saber o número de estrelas existentes no universo. Nós vamos colocar 3 pontinhos, que significam reticências, para demonstrar que é infinito. Não tem como saber ao certo quantas estrelas existem no universo, portanto, pelo menos hoje, seria impossível de contar todas. Outra espécie de conjunto, conjunto unitário, é aquele conjunto formado por apenas um elemento, como por exemplo, o conjunto de números naturais compreendidos entre 0 e 2. Como estamos falando de conjunto de números naturais, vamos representar pelo N maiúsculo, igual, abre chaves, o número 1. Porque o conjunto de números naturais entre 0 e 2 só tem como ser o 1. E também temos agora o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não apresenta nenhum elemento, como por exemplo, o conjunto de números naturais antecessores ao 0. Não existem números naturais antecessores ao 0, portanto, é um conjunto vazio e ele pode ser representado por duas formas, quais sejam chaves, como já foi demonstrado, ou um ozinho com um corte na diagonal. Por último, nós vamos ver o conjunto universo, que é aquele conjunto que representa todos os elementos possíveis dentro de um conjunto, como por exemplo, se temos um conjunto de número de letras das consoantes e também um conjunto do número de letras das vogais. O conjunto universo dessas letras será a representação do total do número de letras reunidas, onde teremos consoantes, representado pela letra C, igual, abre chaves, 21 letras, fecha chaves, mais o conjunto das vogais, representados pela letra V, igual, abre chaves, número 5, fecha chaves. Logo, o conjunto universo será representado pela letra U, igual, abre chaves, o número 26, que é a soma dos dois, fecha chaves, que daria, no caso, a formação do alfabeto. Volta a tela para mim. Viu só? Não foi difícil. Agora vamos praticar. Então vamos lá, questão número 1. Eu quero que você me responda qual é a importância do estudo dos conjuntos. Tempo. Volta a tela para mim. Como eu lhe disse, a importância do estudo dos conjuntos é para que nós possamos aprender a analisar o nosso mundo ao redor de maneira mais lógica, mais ampla, de maneira macro, porque quando você estuda conjuntos, você passa a ter uma visão coletiva de algo. Questão número 2. O que é um conjunto? Tempo. Volta a tela para mim. Um conjunto nada mais é do que uma representação gráfica através de um diagrama onde nós fazemos a reunião de elementos
de um ou mais elementos, ou até, às vezes, você pode não encontrar elemento algum e esse conjunto vai ser um conjunto vazio. Questão número 3. Vamos lá. O que é um diagrama? Tempo. Volta a tela para mim. Um diagrama é um modo de representação gráfica de um conjunto. Nós estudamos, por exemplo, o diagrama de Venn e de Euler. Eu expliquei para você que o diagrama de Venn, ou britânico, nada mais é do que aquela representação gráfica dentro de um círculo onde nós podemos encontrar elementos dentro dele. E o de Euler nada mais é do que uma representação gráfica com relação com outro conjunto. Gostou da aula? Eu espero que sim, eu espero que tenha te ajudado a dar mais um passo no seu estudo da matemática. Se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um feedback, isso é muito importante para o nosso trabalho. E eu te espero aqui na aula 4 de matemática. Até a próxima!